Programa ADV Jus. Apoio. Compliance e Perícias Contábeis. Cálculo Civil e Trabalhista. Olá, meus amigos do ADV Jus, estamos chegando com mais um novo programa, feito com aquele carinho, compromisso com você, você merece. Peço já de cara que você, se você por acaso não é inscrito em nosso portal do YouTube, que o faça, tá? É youtube.com/advjusnet o nosso endereço, por favor. Você vai ver no programa de hoje, no ADV Jus TV de hoje. ADV Jus Notícia Jurídica, ADV Especial com 2 participações, Vocabulário Jurídico, Marketing Jurídico, Podcast ADV Jus, Agenda Jurídica, Pergunte ao ADV Jus, Aumento de custas para o Judiciário, a palavra do presidente, Sala de visitas do ADV Jus e Momento Divino, é agora aqui comigo no ADV Jus. Fique aqui. Ok, iniciando o nosso programa de hoje, notícia jurídica. Operadora de telefonia deve restituir em dobro valores cobrados indevidamente. É o mínimo, né? Juiz Everton Meirelles Gonçalves, do TJ, determinou a uma operadora de telefonia que devolva em dobro valores cobrados irregularmente de uma consumidora e condenou a empresa no pagamento de R$5 mil a título de danos morais. É isso aí, a operadora cobrou o serviço do valor adicionado, geralmente relacionados a conteúdos digitais que não foram pedidos, né? Como aplicativos de leitura, streaming de vídeo ou música. A cliente, no entanto, não foi devidamente informada sobre a contratação. O pacote veio sem ela pedir, provavelmente. A decisão sublinhou o seguinte, a decisão do juiz, né, do magistrado de primeira instância. O ato ilícito praticado pela ré ultrapassou os limites do mero dissabor, tendo de rigor o reconhecimento do dano. Olha, é recorrente, né? As pessoas aí reclamam sempre aí, das operadoras e realmente acontece sim esse tipo de evento e nesse caso aí a justiça reparou o dano. A fonte é o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Sequência do nosso programa, agora nós vamos falar de ADV especial, áreas do direito, direito ambiental. Competência é do Dr. Fabrício Martins Pereira, veja. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje no ADV especial em direito ambiental, nós vamos falar um pouquinho sobre os efluentes. Os efluentes líquidos, né, são, na verdade, toda a água, né, o líquido, o recurso natural que é retirado da natureza e ele passa por algum tipo de transformação, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente ficar no mesmo ponto, ficarmos entendidos. A usina de açúcar e álcool, ela utiliza bastante água no seu processo, na lavagem de cana, nas caldeiras para a fervedura da planta, enfim. Então ela capta a água do rio, né, a jusante, e depois ela é obrigada a devolver essa água a montante, ou seja, depois que passou pelo seu processo industrial. Não somente a usina de açúcar e álcool, mas toda a indústria que utiliza a água no seu processo é obrigado a retirar da natureza de uma forma e devolver da mesma forma ou melhor. Então, para que se tenha um exemplo, nós temos aqui na nossa região de Ribeirão Preto várias usinas de açúcar e álcool, né? As maiores do mundo estão na nossa região e existem uma série de ferramentas que fazem com que essa água seja retirada a jusante e devolvida a montante da mesma forma que veio retirada ou melhor. Passa por lagoa de resfriamento, passa por filtragens, etc. E não é diferente em todo tipo de indústria.
que deve ter a sua ETE, Estação de Tratamento de Efluentes internamente, e uma análise laboratorial para entender se a qualidade dessa água ela é devolvida à natureza da mesma forma. Assim como também a água do consumo humano, que uma vez utilizada dentro das residências, também deve ser devolvida ao meio ambiente da mesma forma que veio. Ribeirão Preto não está ruim, não é uma das piores cidades ou região que existe no nosso país, porém a gente acredita ainda na possibilidade de uma integração entre os órgãos estaduais e os órgãos municipais no sentido de conhecer um pouco melhor todos esses lançamentos e fiscalizar mais. Daquilo que é levado para as lagoas de tratamento, recebe um bom tratamento, mas ainda existe muito lançamento clandestino que precisa ser cuidado. Essa é a realidade dos efluentes líquidos em Ribeirão Preto. Espero vê-los em breve aqui no ADV Especial em Direito Ambiental. Forte abraço aos colegas. Ok, muito obrigado, doutor. Meus amigos, agora vocabulário jurídico. Olha só a nossa pergunta. Quando ocorre a chamada necessidade pública? Você sabe? Quando ocorre a necessidade pública? No intervalinho a gente vai responder para você, ok? Agora, na nossa sequência, temos aí o marketing jurídico. Aqui nós temos o ADV especial, que é o marketing jurídico de imagem com conteúdo. Nossos colegas aí da advocacia aqui de Ribeirão Preto, que realmente fazem a diferença na área que atuam. E o ADV especial distribui aí sim bastante conhecimento de uma forma institucional despendida por esses profissionais que estão fazendo parte aqui do ADV especial. Agora, se você quiser uma outra parte do marketing digital, né, gestão de redes sociais, desenvolvimento de websites, criação de anúncios e campanhas para o Google e Face Ads, é só você vir para cá, para a Top. Aí estão os canais de comunicação que você pode dispor, fazer o seu marketing jurídico de imagem com conteúdo. E muito boa sorte. Mais um ADV especial, agora Direito Imobiliário, com a competência do Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre despejo por denúncia vazia e o prazo de desocupação de 6 meses. Disse que a denúncia é cheia quando o locador justifica a sua pretensão de retomada do bem por alguma razão. Por exemplo, por uso próprio, falta de pagamento de aluguel, infração contratual. Agora, se não existir razão alguma para a retomada, a não ser a intenção pura e simples de reaver o bem locado, a denúncia é chamada de vazia, ou seja, não há motivo. Sempre que se fala em desocupação de imóvel locado por denúncia vazia, vem a dúvida sobre qual é o prazo de desocupação. A denúncia vazia ocorre em duas situações: artigos 46 e 47 da Lei do Inquilinato. Vamos tratar especificamente no dia de hoje somente do artigo 46, que se refere ao contrato com prazo de 30 meses ou mais. Caso o inquilino se recuse a deixar o imóvel ao término do contrato, o locador deverá ajuizar a ação de despejo por denúncia vazia em até 30 dias. Passado este prazo, ocorrerá a prorrogação da locação por prazo indeterminado. Nesse caso, o locador, caso queira a extinção do contrato, deverá notificar previamente o locatário, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para a desocupação do prédio. Ocorrendo a prorrogação por prazo determinado, significa que o contrato permanece válido, com as mesmas cláusulas sendo respeitadas. Apenas, por força da lei, o prazo passa a ser indeterminado, isto é, até que uma das partes deseje encerrá-lo. Se o locatário não conseguir desocupar em 30 dias e o locador não concordar em conceder um prazo maior, o locador deverá, pela via judicial, entrar com a devida ação de despejo por denúncia vazia, apresentando a prova de que o locatário foi notificado. É nesta situação que entra o artigo 61 da Lei do Inquilinato. A lei, em seu artigo 61, concede 6 meses para o locatário desocupar o imóvel,
se concordar judicialmente com a desocupação. Então fica a pergunta, por que não o locador acordar por escrito um prazo maior ao locatário que chegue até no máximo de 6 meses e assim evitar transtorno e gastos? Dá para perceber então que não é bom negócio para o locador, visto que se o locatário desocupar na data determinada pelo juiz, as custas e os honorários advocatícios do processo serão pagos pelo locador. Em breve, retornaremos com mais direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até a próxima! Legal. Meus amigos, a gente vem falando aí alguns programas do podcast aqui do ADV Jus. Olha, se você tem interesse em divulgar seu trabalho, sua marca, né? Sua prestação de serviço nas redes sociais, mesmo expor algumas ideias e projetos para fazê-lo, você poderá fazê-lo aqui em nosso podcast, independente da sua área de atuação, não é só para a advocacia, ok? Podcast ADV Jus é uma porta aberta para a visibilidade. Nós estamos te aguardando, tá? Entre em contato com a gente e faça seu contrato certamente. O nosso endereço é programa@advjus.net. Estou te esperando, vem para cá. Legal, agora a nossa agenda jurídica. Meus amigos, nós estamos divulgando aí um recadinho importantíssimo do Dr. Fabrício Martins Pereira. Antes não tinha a data prevista ainda, mas agora ele já gravou e já está tudo certo para um evento excelente, inclusive lançamento de obra literária aqui na OAB Ribeirão. Veja o recado. Olá, amigos do ADV Jus. Eu trago hoje aqui uma notícia muito importante para os colegas. Nós estamos trazendo a Ribeirão Preto, a nossa OAB, o grande jurista de direito ambiental, Fernando Rey. Fernando Rey já foi presidente da CETESB, tem um currículo exemplar e é titular da cadeira de Direito Internacional Ambiental da PUC Santos. Fernando Rey, meu amigo, a nosso convite da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Ribeirão Preto, onde eu tenho a grata satisfação de exercer lá o auxílio na coordenação como vice-presidente, virá a Ribeirão Preto lançar o livro dele de licenciamento ambiental no estado de São Paulo. Será uma palestra, um ciclo de palestras muito importantes e eu peço ao colega que já fique atento. Forte abraço a todos. Ok, sequência do nosso programa. Olha, meus amigos, às vezes a gente está aqui, né, no plano terreno e imagina que tudo aqui é só seres humanos. Na verdade, nós temos vida além dos seres humanos, né? Vida dos animais, das plantas e tantas outras coisas. E aqui em cima da terra temos sim a obrigação de respeito aos animais. Eles dependem de nós, da nossa boa vontade e nos retribuem isso com todo o carinho, né? Então precisamos sim. Portanto, olha, se você maltratar animais, você está sujeito aí a ser responsabilizado criminalmente pelo artigo 32 da Lei 9.605 de 98, tá? Tá bem clarinho aí, ó. Prática de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, né? Ou de qualquer natureza, pode sim resultar em detenção de 3 meses a 1 ano e multa, ok? Se você souber de alguém que tenha esse tipo de procedimento, por favor, denuncie. Eu denunciaria, ou eu denuncio se eu ver. O Disque Denúncia é 181, trate bem os animais. Legal demais. Agora aquele momento especial aqui do nosso programa, aquele cafezinho excepcional que eu tô te convidando. Vem para cá tomar um, que o nosso cafezinho aqui é muito bom. Volto na sequência. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Espaço Uomo, alfaiataria, aluguel de trajes e ternos sob medida. 2 endereços em Ribeirão Preto. Compliance Perícias Contábeis, Cálculo Civil e Trabalhista, Perícia Contábil. 10 anos de experiência no mercado. Contate-nos. Top Agência de Marketing Digital Jurídico, Gestão de Redes Sociais, Identidade Visual, Vídeos. Contate-nos. Quando ocorre a chamada necessidade pública, consideram-se casos de necessidade pública
a defesa do território nacional, a segurança pública, os socorros públicos em caso de calamidade e a salubridade pública. Ok, voltamos com o nosso ADVJus TV de hoje, neste 7 de setembro. Olha, eu quero falar para você a respeito desse assunto aqui interessantíssimo, né? Você que acompanha sempre o nosso programa, que é da advocacia, Ministério Público, né? Também da Secretaria de Segurança Pública, enfim, se você gravita numa dessas profissões aí que envolve alguma coisa do direito e quer nos dar uma entrevista, por favor, entre em contato, o nosso endereço é programa@advjus.net. Se você tem também aquela advogada que você gostaria ou advogada de vê-la aqui, é só mandar a sua sugestão de nome ou pauta. O endereço eu já falei, programa@advjus.net. Legal. Inclusive, meus amigos, eu tenho aqui dentro do ADVJus alguns advogados mandaram alguns questionamentos aqui para mim e falando para que a gente abordasse esse tipo de ocorrência. É a respeito das custas processuais. Realmente, eu não tenho muito aqui a que falar, né? As custas realmente, todo aumento ele nunca é bem-vindo. E realmente eu acho que quem vai ser penalizado aí vai ser o jurisdicionado. Mas eu conversei com o presidente da 12ª subseção, que tem muito mais referencial que eu para dar esta opinião. O doutor Alexandre Nutti falou a respeito desse assunto importantíssimo, aumento de custas processuais. Confira aí. As custas processuais, não que elas não devam existir, mas elas não devem existir para que se reduza a possibilidade da pessoa ter acesso à justiça. Porque o acesso à justiça significa que o Estado vai arbitrar as lides, né? Então, o que se faz? Até, inclusive, está na exposição de motivos, que está muito barato e tem que aumentar. Mas a questão é que não está muito barato. O Estado de São Paulo se acha que as custas aqui são muito baixas, mas não é. Há um estudo muito bem feito com dados do CNJ, quem tiver a oportunidade, verifiquem lá no YouTube, no canal de YouTube da OAB São Paulo, uma exposição brilhante da presidente Patrícia Vanzolini sobre isso. Então, o aumento é muito grande e não se sabe, não se tem muito claro como é o fluxo de despesas e necessidades do Tribunal de Justiça. Então, nós vamos imaginar o seguinte, 60% das ações são ações promovidas pelo ente público, que não pagam custas. O particular vai ter que pagar isso, não é? No Estado de São Paulo você tem uma taxa judiciária para ingressar com a ação, que sempre foi 1% e apelação 2%. Agora eles querem passar para 2 e 4%. 4% já é na apelação. E, além disso, todos os atos processuais terão que ser pagos. Então, a certidão paga. Estação Oficial de Justiça paga. Então, a taxa, né, é muito estranho. Isso deveria ser um pouco mais... seria um pouco mais... O bom seria que tivesse um pouco mais de debate, não tanto assodamento. Mas a gente sabe como é difícil, mas a OAB está unida nessa luta para prestigiar o acesso à justiça. Ok, muito obrigado. Agora, o momento da entrevista, da sala de visitas aqui do ADVJus TV, nós vamos reexibir para você direito previdenciário. E é um assunto bastante interessante que você pediu e a gente está exibindo para você aí na segunda parte de direito previdenciário. Confira. A origem de tudo, essa problemática aí, é lá nos planos econômicos, né, doutora? Essa mudança excessiva de moeda. Isso. E com isso, você pode ter pessoas com registro lá em 1979, 78, com bons salários para a época, excelentes salários. A revisão da vida toda, eu costumo dizer o seguinte, ela tem um padrão de cliente. É um cliente, é um segurado que ele ganhou muito bem até a década de 90. E que dali em diante, muitas vezes ele montou um comércio, ou ele perdeu o emprego e parou de contribuir com o INSS, ou se contribuiu com o mínimo. Esse é o perfil do cliente da revisão da vida toda. Entendi. E nós tivemos no Brasil planos de demissões voluntárias na década de 90. Foi muito comum nos bancos, onde os bancos falavam assim, olha, se você for dispensado agora, a gente vai fazer um plano de demissão voluntária, você vai receber uma bolada, e essas pessoas saíram e montaram muitas vezes comércio
loja de tinta, material para construção, um comércio qualquer, e passaram a contribuir com o salário mínimo. E na hora que se aposentaram com o mínimo. E aí essa revisão dá certo para esse tipo de segurado. Doutora, a senhora inclusive fez aí assim um parênteses, né, que se eu posso assim dizer, mostrando que realmente aquele perfil, né, daquele segurado que realmente faria jus, né, a pleitear esse direito, né? Obviamente que tem algumas pessoas que hoje é impressionante, nossa profissão, que é advogado, né, advocacia, sempre tem alguém na família lá que não tem nenhuma especialidade e fala, olha, cuidado porque existe sucumbência, tal. Existe algum risco para aquele segurado que realmente ele está ali dentro do perfil? Porque, evidentemente, se ele não estiver dentro do perfil profissional da área previdenciária, que nem a senhora, evidentemente que não vai intentar a ação. Mas existe alguma possibilidade, né, dele correr esse risco? Para mim, tenho certeza que não, né? Mas dele ter, assim, um decréscimo no valor do benefício que ele recebe atualmente? Muito boa pergunta, excelente pergunta. Não, a resposta é não. Inclusive, isso era uma dúvida latente quando a gente teve a decisão do Supremo, porque no acórdão isso não ficou muito claro, né? Delimitava, falava que era o quê? Se fosse mais vantajosa. E se fosse desvantajosa? Se eu, inexperiente, entro com uma ação, não faço cálculo, e na hora que vai para a liquidação da sentença, na contadoria do juiz, ou mesmo o advogado apresenta os cálculos, ou a procuradoria apresenta os cálculos, e esse valor reduz. É justo essa pessoa reduzir o valor? Não. Nós tivemos um fórum, recentemente agora, assim, eu não me recordo a data, mas onde foi decidido em várias súmulas, e uma das súmulas é essa de que, se eventualmente, súmula nada mais é do que uma decisão que vale para todos aqueles processos. E essas súmulas foram voltadas só para a revisão da vida toda. É o norte para que o judiciário siga os parâmetros para liquidação de sentença, para recebimento da ação, para uma série de situações dentro da revisão da vida toda. E uma das súmulas, salvo engano, a 69 ou 79, eu não me recordo agora, ela fala o seguinte: caso, na hora de liquidar o valor, se verificar que o valor da RMI, que é a renda mensal inicial, o primeiro pagamento, o valor caia em relação àquilo que foi pleiteado, não há defasagem, se mantém o valor que já recebi. Que bom, né? Isso é muito importante, que as pessoas né, às vezes, não têm aí um profissional de competência, de conhecimento realmente da área para falar, e isso eu acho que é uma pá de cal que a senhora trouxe aqui, isso aqui é muito relevante para as pessoas que nos acompanham, né? Doutora, agora, em caso né, de intentar uma ação, né, a pessoa tem aquele direito, já se certificou que realmente ele faz jus, né, a pedir aí uma indenização de um direito que está a ser resgatado. E aí, doutora, a perguntinha que não quer calar é aquela, né, assim, em termos de espera, o que ele tem pela frente, doutora? Olha, os processos continuam sobrestados na maioria do país. O que quer dizer isso? Todas as ações hoje ingressadas da revisão da vida toda, nós tivemos várias decisões em algumas cidades, juízes falando, enquanto não transitar em julgado, nós não vamos voltar a movimentar o processo. Esse processo fica parado, sobrestado. Alguns juízes já deram tutela antecipada, a gente tem casos, inclusive Franca tem tutela antecipada da revisão da vida toda, que é a antecipação da decisão final e já pedindo para implantar as diferenças, tá? Sem pagamento de liquidação, do que falta para receber de atrasados. Mas, no geral, até porque o INSS entrou com embargos agora, pedindo para modular, tá, o acórdão, para poder fixar alguns parâmetros, porque a gente tem a questão do divisor mínimo, que interfere no valor da revisão da vida toda na hora do cálculo. A gente tem algumas situações que o INSS pontuou. E eu acredito que os embargos, assim, eles não vão ser rejeitados, não vão ser acolhidos, tá, pelo Supremo, pelo que a gente percebe. E os juízes simplesmente pararam de tramitar, esperando a decisão final dos embargos. A maioria. Pelo menos assim, eu participo da Comissão Estadual de Direito Previdenciário em São Paulo, sou membro, e assim, todos os colegas têm falado, gente, está tudo parado.
Então, eu acredito hoje, até por causa da pandemia, voltando à sua pergunta, que a gente tem um represamento muito grande de processos em todas as comarcas do país, não é só com relação à revisão da vida toda. Eu acredito que um tempo hábil para que julgue e faça pagamento seria aí dos 2 anos a 3, tá? Sendo otimista. Certo. Por que isso? Porque tem a seguinte situação. Quando você fala em revisão, não só o judiciário, mas o próprio INSS entende que aquele segurado já está recebendo uma aposentadoria, uma pensão. Então, ele não tem uma urgência tão grande quanto aquele que está pleiteando o primeiro benefício, que às vezes está desempregado e precisa se aposentar, porque às vezes o marido morreu e precisa dar pensão por morte, né? Então, quando se fala em revisão, existe sempre essa ideia, vamos deixar um pouquinho de lado, porque essa pessoa está recebendo. Então, eu acredito que ela não vai ter uma tramitação, mas como já é uma ação julgada, pode ser que em algumas comarcas seja rápida também a movimentação e que os gabinetes criem mecanismos para movimentar rápido. Aí vai depender de comarca para comarca. Ok, um agradecimento especial à minha colega advogada francana, hein? Doutora Maria Danúzia da Silva. Muito obrigado, minha colega da cidade lindíssima de Franca. Um abraço a todos os francanos. Agora aquele momento de abrir o sorriso, né? Nós vamos falar de momento divino. Uma delícia. Gosto muito. Veja. Vinho Emiliana Adobe Reserva Cabernet Sauvignon. Vinho tinto de cor rubi com reflexos violáceos. No olfato apresenta aroma de frutas vermelhas como cerejas, amoras e notas de especiarias. O paladar é bem equilibrado, apresenta taninos doces e um final aveludado. Uva Cabernet Sauvignon. Ele é produzido por Emiliana Organic Vineyards, no Chile. Na harmonização, ideal para acompanhar pratos condimentados como carnes assadas ou grelhadas, massas ao molho bolonhesa, risoto de champignon ou queijos maduros. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Legal demais ter você comigo aqui em nosso ADVJus TV. ADVJus, tô ligado, ADV Especial, vem pra cá fazer parte, você também. Tô te esperando, esse não vai demorar. Volto na próxima semana com um novo programa. Um forte abraço, até lá.